Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite. Amém? Quero convidar a igreja para nós nos colocarmos de pé nessa noite, para nós darmos início aqui mais essa aula, mais esse estudo bíblico da palavra do Senhor. Que Deus abençoe também os visitantes dessa noite, né? Vão estar aqui acompanhando o estudo pela primeira vez. Então que os irmãos já fiquem aí, né, atentos, porque esse estudo bíblico nós damos toda terça-feira. Toda terça-feira nós damos o estudo bíblico e cada trimestre tem um tema diferente. Nesse trimestre nós estamos estudando os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então nós vamos estar fazendo uma oração, convido os irmãos a fecharem os olhos e vamos orar ao nosso Deus nessa noite. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, nós agradecemos ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor está no controle de toda a situação das nossas vidas, Pai. Sabemos das lutas dos nossos irmãos, Senhor. Sabemos dos testemunhos que os irmãos têm dado aqui, meu Pai, nas suas vidas, na sua família. E nós sabemos que a luta é travada, meu Deus. A batalha espiritual é muito grande nesses momentos que antecedem a sua vinda, meu Pai. Mas nós queremos te agradecer porque se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, é porque o Senhor ainda tem um propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que venhamos aprender a tua palavra, prestar atenção, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar revelação da tua palavra, Pai, para que nós possamos aprender da maneira correta a palavra sagrada do Senhor, colocar em prática nas nossas vidas e que essas bênçãos que venham, meu Pai, nas nossas vidas, através das escrituras sagradas, possam se estender também para toda a nossa família, para toda a nossa parentela. Pai, quero estar te apresentando a nossa família nessa noite, Senhor. Sabemos que o inimigo tem investido pesado, meu Pai, para tirarem as pessoas da tua presença, Senhor. Mas hoje, nessa noite, nós queremos aqui, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, declarar falência sobre os projetos do inimigo, sobre os planos de Satanás. Enquanto nós estamos aqui, meu Deus, dando essa aula e aprendendo do Senhor também, Pai, cuide da nossa parentela, cuide da nossa família, meu Pai. Não deixe que o Satanás prevaleça sobre a nossa família. Pai, nos ajude nesse tema, que o seu Espírito Santo venha nos ajudar, nos direcionar nessa noite e que possamos sair daqui edificados pelo poder da tua palavra e assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, igreja, a igreja pode se sentar nessa noite e vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir a lição, né? Vamos abrir a lição número 9, irmãos. Lição número 9. Os irmãos que não têm revista aí, né? A irmã Neilde ajuda a irmã, tá bom? Irmã Neilde, na lição número 9 aí. Nós já compramos, né, as próximas revistas, porque já está perto de terminar aqui. Vamos terminar na lição número 13 e nós estamos na lição número 9. Então eu já garanti as revistas, está lá em casa. E os irmãos que já quiserem garantir a próxima lição, a próxima revista, os irmãos garantam, não é? Que não demora muito tempo para elas se acabar, irmãos, essas revistas. Então vamos lá, lição número 9 tem como tema a sutileza do movimento dos desigrejados. Já estamos na lição número 9, estamos estudando sobre a sutileza de Satanás contra a igreja do Senhor. O texto áureo dessa lição está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Verdade prática. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então aqui, irmãos, está falando da verdadeira espiritualidade e falando também da verdadeira igreja, né? E nós costumamos ensinar, se existe a verdadeira, se existe o verdadeiro, é porque também existe o falso. Então nós temos que saber distinguir o que é verdadeiro e o que é falso no reino do Senhor, irmãos, na espiritualidade, né? Tem a espiritualidade que vem de Deus, mas também tem espíritos enganadores também que desviam o povo do caminho do Senhor. Algo que eu marquei aqui, logo nessa verdade prática, é isso, ó, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio. Isso é importante, né? É visto como um desvio. Então nós chegamos à conclusão, através dessa lição, irmãos, que as pessoas que são contra a instituição, a igreja, né, a denominação, a organização,
nós podemos considerar, segundo essa lição, que as pessoas estão sim desviadas. Porque vocês já ouviram essa frase que diz assim, ó, eu estou desviado da igreja, mas não de Jesus. Mas como eu posso dizer que eu estou em comunhão com Jesus se eu não estou em comunhão com a igreja? Verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Vamos aprender muito nessa lição, irmãos. Porque muitas vezes, né, nós convidamos as pessoas para congregar, para estar na igreja, para visitar os cultos. As pessoas falam, não, mas eu já tenho Jesus no meu coração, né? Aí as pessoas assim imaginam que tem como servir ao corpo, servir a Jesus, mas sem participar da igreja. Então hoje nós vamos aqui resolver essa dúvida. Será que é errado? Será que tem como servir a Deus sem frequentar uma igreja, sem congregar, sem fazer parte de uma comunidade? Será que tem como servir a Deus em casa? Servir a Deus da minha maneira, da maneira que eu acho que tem que ser? Nós vamos resolver essa questão através dessa lição. Porque muitas vezes surgem dúvidas, né? Surgem dúvidas, já surgiu até na minha mente mesmo. Senhor, é preciso frequentar uma igreja para te servir da maneira que o Senhor quer, segundo a sua vontade? Então, eu mesmo já levantei essa dúvida na minha mente, né? Então, nós vamos resolver isso. Leitura diária, irmãos, tem aí na lição dos irmãos, né? Na leitura diária, nós vemos aí que cada dia tem um versículo da Bíblia Sagrada, e através desses versículos, a leitura diária vai nos ensinar. Os discípulos se reuniram no cenáculo para orar. A igreja primitiva, reunida nas casas dos irmãos. A igreja estabelecida por Cristo é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. A verdadeira igreja vive no estímulo da fé. E a verdadeira igreja existe pela comunhão de seus membros. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, e a leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 25. O Pedro vai estar colocando, e nós todos vamos prestar atenção aqui na revista, para nós ficarmos atentos aqui a esse tema. Pode colocar, Pedro. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém, irmãos. O 25 aqui é o principal, né? Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Essa lição nos ensina também que nós temos que nos estimular, incentivar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Como que nós fazemos isso? Nos reunindo como igreja, né? Estimulando uns aos outros. Às vezes um irmão nosso não está ali parado, né? Às vezes está desanimado, às vezes está pensando até em desistir. Então nós temos o papel também, irmãos, reunidos como igreja, de estar incentivando uns aos outros, a não parar, a não desanimar, a não retroceder, a perseverar na fé. Então eu separei aqui na minha revista o plano de aula, aí os irmãos só prestem atenção, porque só tem na revista do professor, eu vou estar lendo aqui, ó. A reunião da igreja local, o corpo visível de Cristo, é essencial ao crescimento espiritual e pessoal do crente. Então, a reunião da igreja ela é essencial para o crescimento espiritual. Aqui diz também, por isso não é possível amar a Cristo e ignorar o seu corpo, a igreja.
Assim sendo, nesta lição, estudaremos o fenômeno do movimento dos desigrejados, sua visão e prática. Relembraremos a natureza da igreja do Novo Testamento e confirmaremos a importância e a necessidade da igreja. Temos aqui os objetivos da lição, que é explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados, rememorar a natureza da igreja do Novo Testamento, confirmar a importância e a necessidade da igreja. Temos aqui também, será possível uma igreja livre de qualquer tipo de institucionalização? Veremos que não. A diferença está em se esta instituição está de acordo com as diretrizes do Novo Testamento ou não. Quando a igreja se encontra em coerência com as Sagradas Escrituras, sua instituição é orgânica e glorifica o nome do Senhor. Então vamos aqui para a introdução. Os irmãos acompanhem na revista também a introdução. Diz assim: nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecido como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso, que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas, ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Então eu destaquei duas coisas aqui, irmãos. Eu destaquei, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Então o que acontece, irmãos? Quem são os desigrejados? Os desigrejados não são aquelas pessoas que não creram em Jesus, né? Que não frequentam a igreja porque não creram em Jesus. Essas pessoas que não creem em Jesus ainda são consideradas, né, aquelas pessoas sem fé, que a Bíblia chama de ímpios, que ainda, né, não conheceram o Senhor Jesus, não entregaram sua vida para Jesus. A Bíblia fala de duas categorias de pessoas: o justo, que creu em Jesus, entregou sua vida para Jesus e foi justificado pelo sangue de Jesus, e existe o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é todo aquele que nega o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós outrora éramos ímpios, né? Mas aí encontramos com Jesus. Existem alguns casos de pessoas que já cresceram num berço evangélico, já nasceram, cresceram num berço evangélico, mas aí nós vamos ver que a questão é mais profunda. Não é apenas fazer parte, nascer num berço evangélico, não é apenas frequentar uma igreja, mas o justo é aquele que passou pelo processo do novo nascimento. Então não é só estar na igreja, mas é ser igreja. Então os desigrejados não são essas pessoas que não confessaram Jesus Cristo ainda não. Os desigrejados são aquelas pessoas que afirmam ser cristãs, que afirmam crer em Jesus, mas não concordam em frequentar uma igreja. Deu para entender a diferença, irmãos? Ou ficou alguma dúvida? Porque se ficar alguma dúvida, os irmãos já perguntam logo, que aí fica mais fácil da gente aprender a lição, né? Então elas até professam sua fé em Jesus, dizem que tem fé em Jesus, mas não concordam que a gente precisa de igreja, de pastor, de liderança. Elas não concordam com isso. Aliás, elas pensam ser a verdadeira igreja de Cristo. Eles pensam ser a verdadeira igreja de Cristo e pensam que quem se reúne numa organização são pessoas religiosas, alienadas e pessoas que não são a verdadeira igreja, né? Que não receberam o exemplo ali da igreja primitiva. É isso que eles pensam, mas nós vamos ver que não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. A Bíblia até diz o seguinte: há caminhos que parecem retos aos olhos do homem,
Mas no final são caminhos de morte, irmãos. Tem 2 provérbios que dizem isso, né? 2 provérbios que repete isso aí. Há caminhos que parecem reto aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Agora você já pensou, irmãos, você passar a sua vida toda trilhando um caminho, achando que aquele caminho é certo, achando que aquele caminho ali vai te dar vitória, achando que aquele caminho vai te dar salvação, e naquele grande dia você tem uma surpresa? Já pensou? O que é isso? Naquele grande dia eu ouvi aquela frase que eu acho que é uma das frases mais tristes da Bíblia, onde o Senhor Jesus Cristo vai falar assim, ó, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Eu creio que é uma das frases mais tristes, acho que é a mais triste, porque envolve a salvação, né? Que o ser humano vai ouvir. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, tantos que estão fora da igreja podem ouvir essa frase, mas os que estão dentro da igreja também, mas não receberam o novo nascimento, corre o risco também de ouvir essa frase, né? Então, vejamos que é uma coisa muito séria, né? Sim, irmã Raimundo. Pois é. É justamente disso que nós vamos tratar hoje, né? Pessoas que consideram isso. Para mim servir a Jesus, para mim ser igreja, eu não preciso estar dentro da igreja, né? É claro que nós não somos igreja, irmão, só dentro da igreja, né? Nós somos igreja, aonde nós irmos, andarmos, nós somos igreja. É isso que nós vamos falar, sobre o organismo e sobre a organização. Mas nós vamos aprender aqui, irmãos, que o organismo, quando nós fazemos parte do organismo de Cristo, nós vamos querer também, por vontade própria, né, por escolha própria, porque Cristo ele vai operar isso em nós. Por escolha própria, nós vamos querer fazer as coisas que agradam ao Senhor, né? Nós vamos escolher isso, é uma escolha. É claro que quem nos capacita para isso é o Espírito Santo, é Jesus. Mas quem não quiser servir a Deus, irmãos, Deus vai obrigar a servir? Não vai, né? Então depende da nossa escolha também. Deus respeita a nossa escolha, mas é Ele que nos capacita, porque a glória não vem de nós, a glória vem dEle. Nós tomamos a decisão de servir, mas é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força para isso. Então vamos para o tópico 1 aqui, ó. Visão e prática do movimento dos desigrejados. Qual a visão e qual a prática do movimento dos desigrejados? O ensino anti-institucional está aqui no subtópico 1. Eu dividi esse subtópico em duas partes, porque é muito grande. Então, para não ler muito aqui, nós vamos dividir em 2 partes. Vamos ler a primeira parte. Os desigrejados são contra, olha só, irmãos, os desigrejados eles são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Então, esse é um dos argumentos deles. Eles dizem que na igreja primitiva não havia instituição. Então aqui diz, alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma, né? Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, ou seja, as paredes, irmãos, os telhados, né, o piso, diz assim, da mesma forma alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como o templo, são inovações desse cristianismo apóstata. Então, eles são contra, irmãos, toda hierarquia, toda forma de organização, toda forma de instituição como igreja, até o templo, eles são contra o templo. Eles dizem, nós somos o templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz isso mesmo, é verdade. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas eles são contra o templo de paredes, feito por mãos humanas. Agora, o que é a igreja física, irmãos? A igreja física é apenas a igreja visível de Deus. O corpo de Cristo é a igreja invisível, ou seja, todos os crentes, de todas as épocas, de todas as línguas, tribos e nações. É a igreja invisível, faz parte do corpo de Cristo. Agora, o que é a igreja? Igreja, paredes, instituição, CNPJ. É o corpo visível de Cristo. É aquilo que nós podemos ver, é o corpo visível. Então, a igreja visível representa a igreja invisível de Cristo também. Então, eles são contra isso. Eles são contra todo tipo de código de doutrina, de regras. Aqui diz aqui, ó.
Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Irmãos, agora quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o nosso Deus é um Deus de organização, não é verdade? Nosso Deus é um Deus organizado. A Bíblia fala lá em Gênesis que no início a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra. Aí vai dizer que Deus ele começou a fazer o quê? Haja luz, haja isso, os firmamentos se separem, as águas se separem, os firmamentos, haja luzeiros nos céus. Deus ele começou a fazer o quê, irmãos? Organizar aquilo que estava desorganizado. Pastor William, mas por que estava desorganizado se Deus ele cria tudo perfeito? Por que a terra estava sem forma e vazia, se tudo que Deus faz é perfeito? Irmãos, nós cremos, e muitos estudiosos creem assim também, que quando Satanás ele foi expulso dos céus, juntamente com os anjos que se rebelaram contra Deus, irmãos, eles foram lançados aonde? Na terra. E quando eles foram lançados na terra, criou-se ali um caos. Que aonde Satanás está o caos também, né? Quando ele foi lançado na terra, criou-se o caos. Então veja que quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou a terra, começou a organizar todas as coisas, aí o que Deus fez ali, irmãos? Deus ele criou o homem. Quando ele criou o homem, quem já estava ali para tentar o homem? O próprio Satanás, né? O próprio Satanás. Então veja que a terra estava desorganizada, Deus começou a organizar todas as coisas. Fez o jardim do Éden, colocou o sol no seu lugar, a lua no seu lugar, criou as plantas, criou os animais, criou o homem, organizou todas as coisas. Então, dito isso, nosso Deus é de organização, é um Deus organizado ou não é? Hoje nossa irmã Neilde disse algo importante aqui, né? Eu falei, essa é uma das minhas também. A irmã Neilde falou, eu gosto de limpeza, eu gosto de tudo limpinho, eu gosto de organização. Irmã Neilde, eu também gosto. Às vezes eu estou aqui, já está na hora do culto, eu estou com um paninho ali, tô. Porque realmente, irmãos, é muito mais agradável, né? O ambiente se torna mais agradável, né? Nós não estamos falando aqui de posição social, que a gente tem que ter uma posição social alta, para ser tudo arrumadinho, tudo bonitinho, não. Tem pessoas que não têm muitas condições financeiras, mas a casa é um brinco, a casa é um ouro, não depende da condição social para nós sermos bem organizadinhos também, né? Quando a gente vai numa cidade do interior, nós vemos casas que não tem nem piso não tem, aquela terra batida que fala, não é isso? Chão batido. Mas é tudo varridinho, né? Tem até umas vassouras lá que chamam vassoura de piaçava, não é isso? Ou é outro nome? Aquelas vassouras, é de piaçava, irmão Raimundo? De palha, né? De palha, né? Não sei o nome direito, mas tem aquelas vassouras lá, irmãos, eles varrem tudinho, é de palha? Pois é, aí, o que acontece? O chão não é varridinho? O chão não é limpinho? Então não depende de cozinha. Aí, ó, a panela chega, brilha. Tem as estratégias lá que eles sabem, né? Arear as panelas, arear até com areia do rio. Então, irmãos, não depende da condição social. Então depende o quê? De você querer ser organizado, limpinho, tudo limpinho. Oi? Ah, tá. Irmãos, e uma coisa assim, quando a gente organiza tudo e quando a gente limpa tudo, não fica um ambiente mais agradável? Não fica algo mais agradável? Certa vez, eu estava achando meu quarto assim meio bagunçado. Falei, Nilma, vou colocar aqui esse quarto em ordem. E ali, irmão, saí mudando tudo. Mudei, arrumei, coloquei tudo bonitinho. Ficou um clima tão bom que eu não queria mais sair do quarto. Todos os dias queria estar lá no quarto. Ficou tão agradável, irmãos, um ambiente assim limpo. Saí jogando as tranqueiras tudo fora. Então ficou um ambiente assim limpo. Eu não sou de ajuntar muita coisa não, mas quando a gente descuida, aí começa a juntar. Oi? Do rádio, eu tinha montado até um estúdio no meu quarto. Irmãos. Então nós começamos a limpar o ambiente. Aí ficou um ambiente assim mais agradável. Outra vez na minha sala também, estava um estante lá cheio de coisa, Eu falei, Nilma, eu acho que nós temos que diminuir aqui, ó, muita poluição visual. Vamos diminuir aqui um pouco? Aí começamos a limpar, tirar as coisas. Quando viu que não ficou um ambiente mais agradável. Então a organização, por que eu estou falando isso? Os irmãos vão entender. Então a organização, irmãos, faz com que o ambiente fique mais agradável. Já pensou se essa igreja aqui fosse maior bagunça? Tudo jogado, sujo, largado para lá, as coisas tudo empoeirado. Ia ter pessoas que iam vir aqui na igreja e não iam querer nem voltar mais. Irmãos, a gente procura cuidar direitinho. Nós só não fazemos mais porque este lugar aqui não é nosso.
Tem coisas que nós não podemos fazer, porque se a gente pudesse fazer, já falei para minha esposa, Nilma, se Deus der a vitória, se Deus der aquele lugar ali para nós, a primeira coisa que eu faço é trocar aquela cerâmica, nós vamos trocar aquela cerâmica, vamos deixar um brinco, colocar ali uma caixa acoplada, arrumar esse banheiro todo. Eu tenho vontade, irmãos, mas às vezes é porque não tem como fazer, né? Mas em nome de Jesus ainda vai ter. Então, irmãos, a organização faz com que o ambiente fique mais agradável. Os visitantes que vêm aqui, até a nossa irmã Neilde testemunhou isso, disse que uma coisa que fez ela se sentir bem foi a organização, o cuidado, o zelo. Então veja que o nosso Deus é um Deus de organização. E os desigrejados, eles são contra a organização. Eles acham que pode servir a Deus da maneira que eles acham que é e pronto. Aí já não vão para a igreja, né? Faz a obra quando quer, do jeito que quer e da maneira que acha que é. Mas nós vamos aprender que não é assim. Então a primeira coisa... Oi. Pois é. A irmã Ramuda falou de uma maneira mais fácil de entender ainda, né? Pobreza não é sujeira, né? Então irmãos, não importa a condição social, o que importa é o zelo que você tem para fazer com que o ambiente fique mais agradável. Então vamos lá. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? Se o propósito do templo é ajuntar as pessoas para adorar o Senhor, que mal tem nisso? Não é verdade, irmãos? Então, por que a igreja primitiva começou nos lares? A igreja primitiva não tinha um templo construído, não. Não tinha um CNPJ, como hoje em dia tem. Não tinha o nome de uma denominação, não tinha. Começou se reunindo nos lares. Mas por quê? Porque eles estavam surgindo ali naquela época a igreja e eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sofrendo um momento de muita perseguição. Muitos eram mortos e eles começaram a se reunir nas casas e muitas vezes escondidos. Eles não podiam aparecer, porque se aparecessem eram mortos. Então começaram a se reunir nas casas. Mas ali foi o começo de tudo. Porque nós vemos que quando começou ali em Atos dos Apóstolos, a instituição da igreja, aí logo depois surgiu o apóstolo Paulo começou ali a fazer as suas viagens missionárias. Aí o que o apóstolo Paulo começou a fazer? Plantar igrejas, fundar igrejas. Quando nós vamos lá para Apocalipse, está lá as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Igreja de Esmirna, igreja de Filadélfia, igreja de Laodiceia, Sardes, né? Todas as igrejas ali, irmãos. Laodiceia já falei, né? Sardes, Filadélfia, Esmirna, me ajuda a lembrar o resto. Efésios, que mais, pastor? Esmirna, já falei. Vamos lembrar o resto? Quem lembra de mais? Esmirna, Efésios, Sardes, Laodiceia já falei? Filadélfia, ajuda aí, Suzane, falta só 2. Oi? Falta só duas. Vamos lá? Esmirna, Sardes, Filadélfia, Éfeso. Irmãos? Tiatira. Sardes eu falei. Tiatira, acho que foi todas, né? Falei. Sardes, Laodiceia, Éfeso. Então eu creio que foi todas, irmãos. De memória é meio difícil mesmo. Mas as 7 igrejas, leia aí, pastor. Apocalipse capítulo 2 em diante. O anjo da igreja de Éfeso. Pérgamo, faltava Pérgamo, irmãos. Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Só faltava Pérgamo. Que estava aqui faltando, só era Pérgamo mesmo. Então, irmãos, aí se fundou
as igrejas, né? A igreja como instituição começou a ser fundada ali. Hoje em dia, a igreja tem o seu templo físico. E olha só, irmãos, a igreja hoje em dia, aqui no Brasil, ainda é muito privilegiada, né? A igreja ela tem ali incentivos para serem abertas. Ela é isenta de impostos, né? De alguns impostos ela é isenta. A igreja, quando se abre um CNPJ, ela está ali legalizada, não se pode fechar as igrejas. Quando teve essa pandemia aí, irmãos, deu até uma discussão, né? Constitucional, se ia poder, se não ia poder. Mas muitas coisas que foram feitas nessa pandemia, se fosse olhar para a Constituição mesmo, não poderia fazer, mas foi imposto ao povo ali, né? Agora, quando tem o seu CNPJ, nós temos a liberdade de culto. Nós temos o direito de culto. Então, quando nós estamos no templo, amparados pela lei, nós estamos protegidos pela lei. Então, por que ficar contra isso? Querer ser igreja de qualquer jeito, em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Tem lugares que nós nem podemos chegar e ligar o som, dependendo do horário, né, dependendo da localidade. Tem lugares que não pode chegar e ligar o som. Não pode, irmãos, porque vai ser proibido. E até mesmo as igrejas têm normas para funcionar. É claro que as igrejas pequenas, eles não fiscalizam tanto, porque se fosse fiscalizar, fechava as igrejas tudo. Porque as igrejas pequenas não têm muitas condições. Porque uma das normas é ter isolamento acústico. Então tem muitas coisas que tem que seguir mesmo. Mas graças a Deus, a igreja pequena, eles ainda dão essa liberdade, porque eles sabem que a igreja aberta numa comunidade é uma bênção do Senhor. Então não tem o porquê ficar contra a instituição. Então os desigrejados, eles são contra o templo, são contra as lideranças, eles são contra o dízimo, contra a oferta, contra o batismo, contra a ceia do Senhor. Ou seja, eles não concordam com nada que a Bíblia nos ensina. Então é isso que esse movimento acredita. E como nós falamos aqui no começo, eles acreditam que eles são a verdadeira igreja e que nós somos a falsa. Agora vamos analisar mais essa situação. Olha só o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 21, versículo 13. Olha só o que Jesus Cristo disse, irmãos. Mateus, capítulo 21, versículo 13. Ó, os irmãos acompanham aqui. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Quem está dizendo isso aqui? O próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, a minha casa será chamada casa de oração. Eu creio que é em Lucas, eu não me lembro agora se é em Lucas ou se é em Marcos, mas tem outra passagem paralela que Jesus diz assim, ó, a casa de meu pai será chamada casa de oração, né? Então tem essas duas declarações aí na Bíblia. Então, irmãos, Jesus Cristo disse, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Ele estava se referindo ao quê? Ao templo físico também. Porque antes existiam as sinagogas, antes existia o templo que os judeus iam também para oferecer os seus sacrifícios, para fazer a liturgia ali, para ouvir as escrituras, a palavra do Senhor, existiam as sinagogas. Hoje em dia, as igrejas é que representam aquelas sinagogas de antes, né? Antes era sinagoga, hoje em dia é as igrejas de paredes também. Então, Jesus também considerou a minha casa. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, é a casa do Senhor também. Nós podemos chamar a igreja de paredes também de casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor? Somos. Nós somos templo do Espírito Santo? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas Jesus falou, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Essa casa aqui, irmãos, é a casa de oração, também é a casa de Deus, porque Deus se faz presente neste lugar também. Então veja-se que o próprio Senhor Jesus Cristo não era contra o templo, senão ele não tinha dado essa declaração também. Ele disse aqui, ó, está escrito, a minha casa será chamada, então isso é o que? O futuro, né? Será chamada casa de oração. Então Jesus não estava ali acabando com os templos, pelo contrário, ele falou, vai existir templos e aqueles templos serão chamados casa de oração, a minha casa. Então isso é no futuro, o futuro que nós estamos vivendo agora. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Então veja que este argumento dos desigrejados não se sustenta nem mesmo pelas declarações do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá para o subtópico 2. Subtópico 2. Um ensino anticlerical. O que quer dizer isso, né? É um ensino que é antes as lideranças, as instituições, né? As lideranças da igreja, as hierarquias, eles são contra isso também. Diz assim, ó, se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Eles são contra as lideranças também. Eles dizem que não tem que se sujeitar a ninguém. Eles dizem isso. Então continua aqui, ó. Isso significa que o sem igreja
são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Ou seja, são insubmissos, não é verdade, irmãos? São insubmissos. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Então, olha só, irmãos, eles não se submetem, eles não se sujeitam a autoridade nenhuma. Irmãos, o que é isso senão rebeldia? Essa questão do ser humano perguntar assim, ó, eu não devo satisfação para ninguém. A Bíblia está cheia de exemplos que dizem que nós temos que nos sujeitar às autoridades. É ou não é verdade, irmãos? Não só na igreja. A Bíblia fala, sujeitai-vos às autoridades também constituídas nessa terra. Lá em Romanos 13 diz isso, que toda autoridade ela é constituída por Deus. E que nós temos que nos sujeitar às autoridades. Então isso é o quê? É uma sujeição, submissão. A Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Diz ou não diz? A Bíblia diz isso, ó, que nós temos que nos sujeitar uns aos outros, na prática do amor e das boas obras. Então isso é o que, irmãos? Submissão. Agora aqui está dizendo que os desigrejados, eles não se submetem a ninguém. Então nós não podemos esperar que os desigrejados queiram se submeter. Agora o mais triste, que é esse ensino que eu quero trazer aqui para a igreja, o mais triste para as lideranças, o mais triste para o pastor e o mais difícil para o pastor é quando os próprios obreiros não se sujeitam. Aí que é difícil de lidar com isso. Quando os próprios obreiros, irmãos, não se submetem, quando os próprios obreiros não são submissos, porque existe isso dentro da igreja, obreiros que são insubmissos, não obedecem às regras da igreja, não dão satisfação nenhuma para o pastor, não dá satisfação para as lideranças, faz o que quer, do jeito que quer e na hora que quer e não dá satisfação nenhuma. Isso existe dentro da igreja. Então isso é o mais difícil de lidar, porque isso chateia, isso entristece, né? Isso faz com que a obra fique mais difícil para as lideranças também. A Bíblia fala que nós temos que obedecer os nossos pastores para que eles façam a obra com alegria e não gemendo. Então, quando há insubmissão na igreja, o pastor faz a obra gemendo. Porque imagine você lutar, batalhar por uma obra, organizar, fazer uma reunião e falar, ó, vamos instituir isso, instituir aquilo, instituir para o bem da igreja, para o bem de todo o corpo. Aí a pessoa ali, irmãos, fazer justamente o contrário, desobedecer, aí como é que fica a situação? Não somente do pastor, mas das lideranças. O líder de varões, né? Se tiver com obreiros insubmissos, ele vai sentir. A líder das mulheres, se as mulheres estiverem desobedecendo, afrontando, vai sentir também. Líder dos jovens, líder de crianças, todas as lideranças, irmãos. Quando há insubmissão, a obra fica mais complicada. Foi no ponto certinho. A Neide foi no ponto certinho, que era o ponto que eu já ia até chegar lá também. Então, existem pessoas dentro da igreja que estão com o espírito de desigrejado. Está desigrejado dentro da igreja. É exatamente isso mesmo, irmãos. Então, a gente tem que lidar com essas situações e vou dizer, irmãos, não é fácil. Graças a Deus que não é a maioria da igreja. Graças a Deus a maioria da igreja entende o espírito de obediência, de submissão, de respeito. A maioria entende. Mas sempre vai ter um ou outro, irmãos, que vai ter esse espírito aí. Não tenho que dar satisfação para ninguém. Quem manda na minha vida sou eu. Aí fica... Irmãos, e aonde a gente for, a gente vai ter que se submeter. Na nossa casa tem que se submeter, né? Os filhos submetem aos pais. No trabalho a gente se submete aos nossos chefes, aos nossos patrões. Na sociedade tem as autoridades para a gente se submeter também. Na igreja também tem. Existem as hierarquias. Até no mundo espiritual existem as hierarquias. A Bíblia não fala de anjos, arcanjos, querubins, irmãos? Então existem os anjos, os arcanjos e os querubins. Anjos e querubins é uma categoria de anjo. E o arcanjo, o que quer dizer arcanjo? Arque é de chefe. E anjo de anjo, né? Arcanjo, então, é chefe dos anjos. A Bíblia não fala que chamou Gabriel, chamou Miguel. Eles eram o quê? Arcanjos. Chefe dos anjos. Quando a situação ficava muito complicada, opa, chama o chefe lá. Então, irmãos, isso é o quê? Hierarquia. Anjos, arcanjos, querubins é hierarquia.
até no mundo das trevas existem as hierarquias. A Bíblia não fala de principados, potestades, de dominadores do mal? O que são isso? Hierarquias. E a Bíblia fala que todos esses demônios, eles servem a quem? A Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, o chefe dos demônios, que é o Satanás. O que é isso? Hierarquia. Dando um exemplo deste mundo terreno. No mundo terreno, até no mundo do crime, existem as hierarquias. Até para as coisas erradas existem hierarquias, irmãos. Não existe aí o traficante, o aviãozinho, aquele que avisa, aquele, né? Não existe? No mundo do crime, no mundo do tráfico, não existe as hierarquias? Então, tá vendo, irmãos? Hierarquia existe em todo lugar. E às vezes o cristão dentro da igreja não quer se submeter às hierarquias. Mas em todo lugar que a gente for, vai existir essas hierarquias, irmãos. E não é que um é melhor do que o outro, é mais do que o outro, não. É apenas uma questão de organização. Na igreja, aqueles que almejam cargo na igreja, almejam ser pastor, a Bíblia fala que isso é uma boa coisa. A Bíblia fala assim, ó, aqueles que desejam o episcopado, desejam uma boa coisa. Isso é bom. Isso é bom que você deseje isso, é bom que você tenha esse sonho. Só que para começar, como que a gente começa? A gente se entrega para Jesus, né? A gente já se torna ali um obreiro, não precisa ser consagrado para ser obreiro. A partir do momento que você já trabalha para Jesus, você já é um obreiro. Mas aí você vai ser consagrado para diácono, você vai ser consagrado para evangelista, dependendo da organização, né? Tem as organizações que são um pouco diferentes, mas cada uma segue ali, umas hierarquias. Então você vai ser diácono, você vai ser evangelista, você vai ser missionário, você vai ser presbítero, você vai ser evangelista. Então eles dizem, irmãos, que na igreja de hoje não existem isso, não existem essas hierarquias. Mas olha só o que a palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento, em Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 12. Coloca aí, Pedro. Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 12. Pedro. Então diz assim, irmãos, Efésios 4, versículo 10 ao 12. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Os irmãos sabem de quem está se tratando aqui, ó? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Está falando de quem? Jesus. Para cumprir todas as coisas. Então ali está falando de Jesus. Agora versículo 11, Pedro. Versículo 11. E ele mesmo, ou seja, Jesus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então quem deu isso para a igreja? Os cargos, as hierarquias? O próprio Senhor Jesus Cristo deu os cargos para a igreja. O próprio Senhor Jesus. E uma observação que eu sempre faço, irmãos. Deus, ele não deu igreja para pastores. Deus, ele deu pastores para a igreja. Porque tem muitos pastores que querem ser o dono da igreja, né? Mas o dono da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente Ele, irmãos. Nós somos apenas administradores. Agora o versículo 12, Pedro, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então note que Deus, ele deu hierarquias para a igreja, porque ele tinha ali um propósito com isso. E qual é o propósito? O propósito é o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Agora vocês perceberam por que tem lideranças na igreja? É para o bem e não para o mal. Então por que se revoltar com as lideranças? Por que se revoltar com as hierarquias? Irmãos, e não adianta bater de frente com aqueles que Deus levanta para colocar na igreja. Quem bate de frente, irmãos, são pessoas rebeldes e só vai levar prejuízo na vida. Porque muitas vezes as pessoas batem de frente, se revoltam, se rebelam e até afrontam. Agora vai olhar para a vida dessas pessoas. Vai olhar, irmãos, para a vida dessas pessoas para ver se está indo para frente. Não vai, porque o pastor Everaldo, ele até costuma dizer que quem trata homem de Deus é o próprio Deus. Então, por exemplo, o pastor ele pode até estar ali numa visão errada, fazendo algo errado ali. Você não é obrigado a obedecer a ele. Se seu pastor não estiver obedecendo a Bíblia, você não é obrigado a obedecer a ele. Porque você não vai cair no mesmo engano que o pastor, porque a Bíblia fala que um cego não pode guiar outro, né? Você não é obrigado a obedecer a ele, mas você também não precisa bater de frente com ele. Porque quem vai tratar ele é o próprio Deus. Se você bater de frente, vai ser só chateação para a sua vida e atraso. Lembra-se de Davi? Saul, ele estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Saul, ele estava fazendo tudo errado. Mas quando Davi teve
a oportunidade ali de tocar em Saul, o que ele disse? Eu que não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não tocarei no ungido do Senhor. Davi, ele sabia, quem vai tratar ele é o próprio Deus. Eu não vou me meter nisso não, porque quem vai tratar é o próprio Deus. Então, a não ser, irmãos, que Deus ele queira nos usar para algo, nós temos que esperar sempre para Deus colocar tudo no lugar. Né, meus irmãos? Então, nós temos que entender essas questões. Que as lideranças na igreja é para o bem da igreja e não para o mal da igreja. E temos também aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, versículo 17, o Pedro vai estar colocando, e os irmãos podem também estar anotando aí, né, para refletir mais em casa. Olha o que diz aqui, irmãos. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Olha, irmãos, o pastor vela pela alma dos irmãos. Como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não dá para ler ali o final, porque isso não é proveitoso, porque isso não é bom, né? Porque não dá ali para ler no final, irmãos. Mas com certeza vai dizer o seguinte, porque isso não é proveitoso, porque isso não é bom. Então está querendo dizer o seguinte, porque o pastor fazendo a obra gemendo, fazendo a obra ali triste, chateado, isso não é bom para a própria igreja. O seu pastor tem que estar bem, tem que estar forte, né? E a maneira do pastor estar bem, as lideranças estar bem, é quando todo mundo está colaborando, contribuindo, obedecendo, aí a gente se sente mais forte para fazer a obra. Estava conversando com a irmã, que às vezes a gente recebe cada notícia assim difícil, a gente tem que lidar com muitas vidas, e a gente recebe assim muitas vezes umas notícias difíceis, irmãos, notícias assim que realmente às vezes preocupa, às vezes entristece a gente assim. Aí eu estava falando com a irmã, né? Até com a diaconisa Raimundo estava falando ali fora. Falei, pois é, diaconisa Raimundo, para a senhora ver, né, como que é a obra de Deus. A gente recebe muitas vezes notícias difíceis e mesmo assim a gente tem que ir lá na frente, tem que dar o estudo, tem que pregar, tem que organizar a obra, já tem que pensar no próximo culto, tem que estudar para o estudo bíblico, tem que pensar no evangelismo, tem que pensar na programação. Aconteça o que acontecer, a obra não pode parar. Então tá vendo, irmãos? Para o pastor estar bem, é muito melhor a igreja estar unida, obedecendo. Pastor, queria falar, pastor? Então, irmãos, então isso não vos seria útil, né? O pastor fazer a obra gemendo, isso não é útil, não é bom para a própria igreja. Então, não só os pastores, mas toda a liderança, elas precisam ali de força, de apoio, precisam de ajuda, irmãos. E nada melhor quando todo mundo está no mesmo foco, obedecendo, fazendo as coisas para Deus, porque aí o pastor se sente mais fortalecido. Então, última referência, irmãos, paramos um pouquinho aqui, é para os irmãos entenderem que isso é muito sério, né? Última referência, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 13. Olha o que diz aqui. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Olha o que está dizendo. Eu rogo para que vocês reconheçam os que trabalham entre vós e que presidem entre vós. Quem é que preside, irmãos? Preside é aquele que lidera entre vós. E ali a Bíblia fala, ó, eles presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então a liderança, irmãos, a liderança é no Senhor. É uma representação do próprio Deus. Aqui não é a questão de um manda e o outro obedece, não é isso. É que cada um tem o seu cargo, a sua função, a sua hierarquia dentro da igreja, mas é no Senhor. Isso não é de nós, não é porque nós somos os chefões, os lideranças são os chefões, não é isso. Isso é no Senhor, é uma função que Deus deu. É igual na família, Deus deu uma função para o homem, Deus deu uma função para a mulher, Deus deu função para os filhos, e cada um ali tem a sua função, mas todos se respeitam e todos se sujeitam uns aos outros no Senhor. É no Senhor. Sempre em Cristo é no Senhor, irmãos. Porque toda autoridade não está em nós, a autoridade está nele. Ele apenas constitui autoridades nessa terra aqui, irmãos, autoridades que vêm dele. A Bíblia fala, ó, toda autoridade é constituída por Deus. Nós apenas administramos essa autoridade que é dele e não nossa. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Eu quero dar 2 exemplos aqui também de liderança. Por exemplo, Moisés. Moisés era ou não era uma liderança? Era, não era? Era um líder levantado por Deus. Aí os irmãos se lembram que chegou um momento que Deus ele estava insatisfeito com o povo. Deus ele queria ali exterminar o povo, irmãos. Chegou um momento que Deus ele queria exterminar o povo.
Deus chegou ali e falou, Moisés, esse povo está desviado, esse povo está sendo idólatra, esse povo aí está precisando de uma correção. É o seguinte, eu vou exterminar o povo. Mas antes de fazer isso, o que Deus fez? Deus ele comunicou a Moisés. Sabe por quê, irmãos? Nem Deus ele vai contra aquilo que ele instituiu. Nem Deus ele vai contra a hierarquia que ele mesmo instituiu na igreja. Se ele mesmo instituiu Moisés como líder, ele não ia fazer nada sem comunicar ali com Moisés, porque foi ele que instituiu. Então ele chegou lá, porque a hierarquia, irmãos, tem que ser respeitada tanto de cima para baixo, como de baixo para cima. Deu para entender? A hierarquia ela é respeitada tanto de baixo para cima, como de cima para baixo também. Tanto os liderados têm que respeitar os líderes, como os líderes têm que respeitar os liderados também. Então, imagine Deus, pode fazer qualquer coisa sem consultar ninguém. Mas antes de exterminar aquele povo, Deus ele chegou lá em Moisés e teve uma conversa com Moisés. Ó, Moisés, preciso me reunir aqui com você, esse povo está assim, está assado, está assado. Aí o que Moisés fez? Moisés, não, peraí, Senhor. Se não for para salvar esse povo, o Senhor tirou o povo do Egito para matar eles aqui no deserto? Se não for para salvar esse povo, que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Aí Moisés intercedeu, Moisés orou pelo povo, aí o que Deus fez? Deus ele mudou de ideia ali, ele não é que Deus errou, pensou, eu errei, então eu estava errado. Não é isso, irmãos. É porque através da oração, Deus ele decidiu dar uma segunda chance ao povo, consultando o quê? A liderança. Então isso é muito forte, né? E na carta também das igrejas do Apocalipse, toda correção que Deus queria trazer para aquelas igrejas de Apocalipse, Deus ele falou primeiro a quem? Ao anjo da igreja. Não é verdade? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, sempre se dirigiu ao anjo da igreja. Então está vendo que nem Deus ele quebra esse princípio da hierarquia? Ele instituiu e ele respeita isso também. Então se Deus respeita, nós temos que respeitar também. Então deu para entender, irmãos? Os desigrejados não, eles dizem que não precisa de líder, não precisa de pastor, não se sujeita a ninguém. Então isso é um problema muito sério. Vamos lá agora para o tópico 2, irmãos. Tópico 2 agora vai ser mais rápido, porque esse primeiro aqui é que precisava ser mais esclarecido verdadeiramente. Então, irmãos, nós oremos pela igreja, porque até nos dias atuais, nós lidamos sempre, muitas vezes, com desobediência, com insubmissão, com pessoas, às vezes, muitas vezes, dentro da igreja, mas não quer seguir a doutrina, o ensinamento, as regras, né, a organização da igreja. Então, isso é um problema que não pode ter no nosso meio. Tópico 2, a natureza da igreja neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento. Subtópico 1, organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa do sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Então, aquilo que nós estávamos falando, né? Eles, os desigrejados, eles não querem frequentar uma igreja, eles são contra a igreja, a instituição, não é por zelo pelo evangelho, não é porque eles estão zelando pelo evangelho, não. É simplesmente por insubmissão, é verdadeiramente porque eles não querem se submeter, meus irmãos. Aqui eu destaquei, ó, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Então aqui fala que a igreja, ela é um organismo. O organismo, como nós falamos, é a igreja invisível. Pastor William, qual o critério para me fazer parte do organismo? Para fazer parte do organismo, irmãos, não é só fazer parte de uma organização. Nem todos que fazem parte de uma organização fazem parte do organismo. A Bíblia ensina que o joio e o trigo andam juntos, não é verdade? Dentro da igreja também é assim. No mundo o joio e o trigo está espalhado por aí, mas dentro da igreja também o joio e o trigo está também andando juntos.
Então, o organismo, o critério para fazer parte do organismo, qual é? É nascer de novo. É o novo nascimento. Eu posso ter 20, 30, 40 anos de igreja, mas se eu não nascer de novo, eu faço parte da organização, mas não faço parte do organismo. Quer um exemplo na Bíblia? O exemplo na Bíblia é o exemplo de Nicodemos. Nicodemos era um líder da lei daquele tempo. Nicodemos era uma pessoa instruída, era uma pessoa rica, poderosa, era uma pessoa que conhecia muito da lei, conhecia muito das escrituras, conhecia muito da organização. Mas Jesus Cristo, quando foi na casa dele, Jesus Cristo falou: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Então Nicodemos, ele estava dentro da organização, mas ele ainda não fazia parte do organismo. E para fazer parte do organismo é necessário um novo nascimento. Então nós estamos falando aqui que não é errado fazer parte da igreja, frequentar uma igreja, congregar, ser membro de uma igreja, não é errado. Mas não basta somente ser isso. Nós temos que realmente nascer da água e do Espírito, experimentar do novo nascimento, irmãos, que nós só conseguimos através do Espírito Santo do Senhor. Não vai ser paredes que vai fazer a gente nascer de novo, não vai ser nem mesmo um ensinamento. O ensinamento colabora, mas se eu aprender e não quiser praticar, não vai adiantar de nada. A Bíblia fala: depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e que vocês creram nesse evangelho, aí vocês foram selados com o Espírito Santo. Então é ouvir, crer, né? E se arrepender. Porque quando a gente ouve e quando a gente crê, e nós realmente nos arrependemos, aí sim o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, aí nós nascemos de novo. Agora, se eu ouvir a palavra do Senhor, mas não quiser praticar, colocar em prática na nossa vida, irmãos, nas nossas vidas, isso significa o quê? Que eu verdadeiramente não criei. Eu não criei de verdade. Porque quando nós cremos de verdade, isso provoca o quê? Uma mudança dentro de nós. Tem muitas pessoas que são superficiais. Ouve ali, mas entra por um ouvido, sai por outro. Mas a pessoa até se revolta com quem está pregando. Esse pastor aí não sabe de nada, essa liderança aí não sabe de nada, esse evangelista não sabe de nada, esse profeta aí não sabe de nada, esse é um chato, é uma chata. Entra por um ouvido e sai por outro, irmãos. Aí eu pergunto: creu? Não creu, porque se tivesse crido, isso provocaria o quê? Um arrependimento verdadeiro dentro de nós. Porque a palavra de Deus, quando nós recebemos com humildade, ela tem o poder para mudar a nossa natureza pecaminosa. Então, os irmãos entenderam o que é organismo. Agora nós vamos entender o que é organização. Subtópico 2. Uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização. Função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente e de maneira que queria. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva. Está lá em Atos 15. Em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem lideranças, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Essa é uma parte muito importante, irmãos. Então, a organização é isso. Se levanta as lideranças, tem um lugar físico hoje em dia também, para nós aprendermos a palavra do Senhor, e tudo vai sendo colocado no lugar. Irmão, já foi provado. Estudiosos aí que estudam o ser humano, o comportamento do ser humano, a mente do ser humano, já foi provado, irmãos, que se o ser humano viver sem lei, ele se autodestrói. Ele se mata, irmãos. Ser humano sem lei, ele se mata. Por que muitas vezes nós respeitamos o limite de velocidade no autoestrada? Porque a gente sabe que pode vir uma multa. Mas se não tivesse esse limite de velocidade, irmãos, e a pista retinha, livrinha, aquela pista bem pavimentada, irmão, o ser humano ia andar 200, 300 km por hora.
Por que a gente para no sinal vermelho? Porque a gente sabe que se não parar vai ter alguma consequência ali, né? Agora, se não existisse o sinal vermelho, irmãos, imagine quantas mortes não existiria, né? Então já foi provado, irmãos, o ser humano sem lei, ele se autodestrói. Então não adianta, irmãos, a gente querer fazer parte da igreja sem respeitar a liderança. Aqui diz no finalzinho, eu marquei aqui, ó, sem liderança, sem regras e disciplina. Às vezes a pessoa quer estar dentro da igreja, fazer parte, né? Pregar, louvar, quer evangelizar, quer ensinar, quer fazer a obra do Senhor, mas não quer respeitar a regra, não quer respeitar a disciplina, não quer ser disciplinado. E se a liderança for disciplinar, fica contra a liderança. Muitos saem da igreja porque não querem obedecer regras. É por isso, irmãos. Muitos saem da igreja porque não querem obedecer regras. Agora, irmãos, aonde nós formos vai existir regra. No colégio existem regras, ou os alunos fazem o que quer. Às vezes tenta fazer o que quer, porque hoje em dia estão tocando horror, né? Igual no meu tempo também, irmãos, no colégio. Irmãos, quando eu era jovem também, se juntava com aqueles menininhos ali que só pensava coisa errada. A gente queria fazer o que bem vinha na nossa cabeça, né? Mas a gente não podia fazer, por quê? Porque rapidamente o diretor chegava ali, disciplinava, até expulsava do colégio. Então a pessoa pode até querer é uma coisa, agora se vai conseguir é outra. Então no colégio tem regras, no nosso trabalho tem regras, na sociedade existem regras também. Então não existe nenhum lugar que você vai que você não vai ter que cumprir regras. E por que muitas vezes nós vamos querer estar dentro da igreja sem cumprir regras? Então não existe isso, irmãos. Então a liderança tem o papel de disciplinar, porque se não disciplinar, aí tudo desanda. Irmãos, se a igreja virar uma bagunça, o principal responsável é quem? Pode falar, irmão, não precisa ter medo não. É o pastor. Então às vezes as pessoas não entendem. Nossa, o pastor fez isso, o pastor disciplinou, o pastor corrigiu. Porque, irmão, se a coisa desandar, o primeiro a ser cobrado é o pastor. As igrejas lá de Apocalipse não estavam desorganizadas? Aí Deus enviou a carta para quem? Ao anjo da igreja. Ó, conheço as suas obras, vocês têm feito isso e aquilo, mas eu tenho contra ti, porém, que deixaste do primeiro amor, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, ao anjo da igreja. Opa, por que a igreja está desse jeito? O primeiro a prestar contas foi o anjo da igreja, irmãos. Então, muitas vezes, o anjo da igreja vai desagradar ao homem, mas o anjo da igreja não pode desagradar a Deus. Porque uma coisa é você ser cobrado pelo homem. Pastor, não gostei disso, fiquei com raiva, fiquei chateado. Aí eu penso, vou orar por sua vida e uma hora a raiva passa. Uma coisa é ser cobrado pelo homem. Agora, irmão, ser cobrado por Deus, a Bíblia fala que da mesma maneira que Deus é amor, Ele também é fogo consumidor. E a Bíblia fala, não queira muitos de vocês serem mestres, porque aqueles que são mestres receberão maior juízo também, se fizerem as coisas erradas. Está vendo a responsabilidade? É por isso que muitas vezes o pastor não pode deixar desandar, irmãos, porque se deixar desandar, aí Deus vai cobrar também. Pastores e lideranças, né, que aqui também tem muitos líderes também. Então, meus irmãos, disciplina, regra, querer viver sem isso, além de ser um mito, é também uma heresia. E nós não queremos ser uma igreja herética. Nós queremos ser uma igreja baseada na palavra do Senhor. Agora vamos para o último tópico, para nós estarmos encerrando essa lição. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja, irmãos, é uma família de Deus. A igreja é uma família de famílias. A igreja, ela é uma família de famílias. Várias famílias constituem uma só família, que é a família de Deus. Então, subtópico 1, a igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda família, a igreja também possui comando, olha só, irmãos, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. O corpo de Cristo... Peraí que eu me perdi. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento do corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família.
Nesse aspecto, a igreja deve discipular os seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. É por isso que muitas vezes a gente fica, né? Fulano, vamos para a igreja. Fulano, por que você não foi mais para a igreja? Fulano, você sumiu. Fulano, faz tempo que você não vai. É porque nós temos esse papel também, irmãos, de estimular o quê? A comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Então, sentimento o quê? De irmandade, respeito e reconhecimento. Nós falamos aqui muito de hierarquia, né, de submissão, mas tudo isso, irmãos, a hierarquia deve ser exercida também com um sentimento de irmandade. Não com sentimento de ditador, eu mando e vocês obedecem. Não é assim. É com sentimento de somos todos irmãos, com funções diferentes, mas somos todos irmãos. Ninguém aqui é chefe de ninguém. Nós somos todos irmãos com funções diferentes. Então, irmãos, isso deve dominar o ambiente, e eu destaquei aqui também. Ó, os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. Nunca se esquecer que Jesus é o Senhor da igreja e todos os cristãos devem se reunir para adorar, irmãos. Essas nossas reuniões, além de ser também para a gente aprender, essas nossas reuniões também, irmãos, é para a gente poder adorar o Senhor. Ter um lugar onde nós vamos ter liberdade para adorar. Já viu, irmãos, que muitas vezes se você for adorar aí na rua, você pode adorar na rua. Mas se você se reunir na rua, muitas vezes você corre até perigo. Corre até perigo, irmãos, porque hoje em dia, do jeito que o diabo está perseguindo a igreja, então aqui ainda nós temos essa liberdade, né? Liberdade para adorar ao Senhor. O verdadeiro adorador, ele não depende de um lugar. Ele adora em espírito e em verdade. Jesus, ele falou, Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é no monte tal ou no monte tal que vocês vão adorar. Vocês vão adorar em espírito e verdade. Então o verdadeiro adorador adora em todo lugar. Mas esse aqui é o lugar apropriado para a gente reunir como igreja e adorar o Senhor juntos. Se a gente se reunir todo mundo aqui, irmãos, e for para qualquer lugar, não é qualquer lugar que nós vamos ter essa liberdade para adorar. Agora aqui nós temos. Eu lembro até que quando nós chegamos aqui neste lugar, tinha alguns impedimentos aqui, irmãos. Quando nós chegamos aqui, não era neste. Tinha alguns vizinhos que batia nessa parede aí mesmo. Era só começar o culto, começava a bateção. Pá, 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 batendo com raiva. Com raiva da igreja. Teve impedimentos aqui na frente também. Muitas vezes a gente não conseguia nem fazer o culto. Aí o que eu fiz? Joelhos no chão. Falei, não adianta, não vai adiantar eu ir para a carne, brigar, querer virar o incrível Hulk. Não vai adiantar, né? Então, joelhos no chão. Senhor, repreenda. A gente fazia as consagrações aqui no sábado. Ó. Senhor, repreenda. Senhor, alcance. Sopre. Ora assim também, né? Sopre. Se não é da vontade do Senhor, sopre. O que acontece, irmãos? Hoje em dia nós estamos tendo paz, né? Para adorar, para louvar. É claro que nós não podemos baixar a guarda. Porque o inimigo, ele nunca desiste. Mas hoje em dia, através das orações, nós estamos tendo aqui liberdade para adorar, irmãos. Porque Deus, ele falou, a casa de meu pai ou a minha casa será chamada casa de oração. Então aqui este lugar, ele se transformou também numa casa de oração. Então por que, irmãos, que as pessoas vão ficar contra um lugar tão abençoado como esse? Não é verdade? Então, último tópico para a gente terminar. A igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Olha a nossa missão, irmãos. A nossa missão é proclamar a abundante graça de Deus. Nossa missão não é de ficar falando mal uns dos outros, ficar apontando defeitos uns dos outros, né? Ficar entrando em contendas, em divisões. Nossa função não é a gente julgar as pessoas que não estão na igreja. Nossa função não é de julgar as pessoas que estão dentro e nem fora da igreja. Nossa função não é essa. Nossa função é pura e simplesmente, irmãos, anunciar a obra de Deus, a graça de Deus. Aqui diz, de fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
A razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Então, para encerrar essa lição, antes da conclusão aqui, algo muito importante. Falamos, irmãos, da importância da instituição, do templo, da importância das 4 paredes. Mas a igreja, ela não é igreja se ela ficar só dentro das 4 paredes. Sabia, irmãos, que a igreja não é igreja se ficar apenas dentro de 4 paredes? Então é por isso que a nossa lição é pregar. Porque os de dentro da igreja, a maioria já conhece a palavra. Mas são os de lá de fora é que precisam ouvir essa palavra que nós já conhecemos. E nós conhecemos com mais profundidade do que aqueles que estão lá fora. Então, graças a Deus, sempre foi uma direção que eu pedi para Deus, graças a Deus esse ministério aqui ele não fica só em 4 paredes. Esse ministério, além dos ensinos, dos cultos, das orações que temos aqui, eu costumo dizer, irmãos, esse ministério não é perfeito porque nenhum é. Aonde existe o ser humano, vai existir imperfeição. Por quê? Porque o ser humano é imperfeito. Tem até uma frase que diz assim, ó, se você achar uma igreja perfeita, você procura por aí. Se você achar uma igreja perfeita, não entre nela. Porque se você entrar, ela vai deixar de ser perfeita. Não é verdade, irmãos? Então, onde existe o ser humano, não existe perfeição. Não existe família perfeita, por quê? Família é constituída de seres humanos. Não existe igreja perfeita, porque a igreja é constituída de seres humanos. Não existe um trabalho perfeito. Não existe, né, irmãos, sociedade perfeita, porque é constituída de seres humanos. Então, essa igreja, como todas as igrejas, visivelmente falando, ela não é perfeita. Mas, irmãos, eu costumo pensar que essa igreja está se tornando uma igreja completa. Por quê? Mesmo sendo pequena, tendo poucos membros, mas é uma igreja completa. Porque se a gente olhar para a Bíblia, nós estamos aqui procurando cumprir tudo que a Bíblia ensina. Nós temos oração. Aliás, eu agradeço muito a essas mulheres guerreiras de oração. Sabe por que começou o círculo de oração, irmãos? Eu estava estudando isso, eu estava lendo um livro sobre isso. Sabe como é que começou o círculo de oração? O círculo de oração começou porque a igreja como um todo parou de orar. Como a igreja como um todo parou de orar, aí um grupo falou, não, nós não podemos parar de orar, vamos formar aqui já que não é todo mundo que quer, nós vamos formar aqui um grupo e vamos orar pela igreja, vamos representar a igreja. Então é assim, nós vemos que nem todos querem orar, mas aí Deus sempre levanta um grupo de oração de intercessores. O estudo bíblico também, irmãos, existe as EBD, Escolas Bíblicas Dominicais, e no nosso caso aqui o estudo bíblico nas terças-feiras. Nem todos querem, mas sempre se levanta pessoas que querem. Estava até conversando com minha esposa sobre isso, falou, é muito bom quando a pessoa gosta, quando a pessoa quer, que aí não precisa a gente ficar forçando nada, a pessoa vai porque gosta, não porque o pastor está forçando, né? Agora, muitas vezes, irmãos, nem sempre nós vamos fazer aquilo que nós queremos. Porque se a gente for fazer só aquilo que a gente quer, a gente vai ficar sentado no sofá retrátil, né? Vai ficar sentado, vai colocar ali na televisão, vai ficar ali de noite assistindo televisão, sem fazer nada, não vai trabalhar mais, não vai estudar. Já pensou, irmão Jesuíno? Eu não quero estudar, aí eu paro de estudar. Eu não gosto de estudar, aí eu paro de estudar. Eu não gosto de trabalhar, aí eu paro de trabalhar. Então, muitas vezes é assim também, irmãos. Eu não gosto do estudo bíblico, mas eu vou porque eu sei que é preciso. Eu não gosto de estudo bíblico, então eu não vou mais. E aí, irmãos, quem leva prejuízo é a própria pessoa, porque vai deixar de crescer espiritualmente. Então, meus irmãos, isso tudo é importante. A oração, o estudo. E eu agradeço muito a essas mulheres de oração que têm se levantado, né? Os homens, a maioria trabalha fora, né? A maioria trabalha. Um ou outro pode vir, mas as mulheres têm sido guerreiras. Agradeço muito. Então, nós temos a oração, temos o estudo bíblico, que a Bíblia ensina também. Temos os cultos de adoração, reunião, culto da família, culto de cura e libertação. E temos também o quê? O ID do Senhor, que é o evangelismo. Certa vez eu falei para minha esposa, Nilma, se tirar o evangelismo, não é que Deus vai tirar nem nada. Eu falei o seguinte, se por alguma situação, se tiver que tirar o evangelismo da igreja, eu ia desanimar bastante. Falei para Nilma, se tirasse o evangelismo da igreja, eu ia desanimar tanto, Nilma. Eu ia ficar desanimado, falei para ela. Porque isso nos dá tanta força também, irmãos. Não são só as pessoas lá de fora que precisam, nós também precisamos disso. Que a gente ficar só em 4 paredes aqui, irmãos, só no nosso mundinho ali fechado, vai virar uma monotonia, que vai chegar um tempo que a gente vai esfriar, porque não estamos cumprindo com o nosso propósito. Uma das maneiras da gente não esfriar é cumprindo o propósito de Deus, que é também fazer o ID.
E muitas igrejas já não fazem mais. Muitas igrejas já não fazem mais o ID, por causa das dificuldades. Não estou falando que é porque não quer, não. É por causa das dificuldades. É muito difícil você pedir ajuda e não conseguir ajuda. É muito difícil você fazer um apelo para ajudar no evangelismo e às vezes você não consegue. Às vezes a gente pede o material para o evangelismo e tem uma dificuldade de conseguir. Graças a Deus, nessa igreja Deus está provendo. Mas tem muitas igrejas que não conseguem também. Aí eles vão desanimando, falam, eu não vou mexer com isso, eu só vou ficar dentro da igreja. E tem muitas igrejas que estão fazendo muito congresso, festa, festividades, vigílias, estão muito dentro das quatro paredes. E é bênção, um congresso é uma bênção, um culto de mulheres, de varões, tudo isso é uma bênção. Mas não pode se limitar só a isso. Não pode ficar só nisso. Senão os crentes vão estar tudo festejando e as pessoas morrendo do lado de fora da igreja. Já pensou, irmãos? Então isso é algo muito sério. Podemos ser igreja, se alegrar como igreja, adorar como igreja, festejar como igreja, mas sempre, irmãos, indo atrás daqueles que estão perdidos também do lado de fora. Certa vez Jesus ele estava no Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração, irmãos, Jesus ele se transfigurou. A glória de Jesus tomou de conta ali de todos os discípulos. Os discípulos começaram a sentir, ter uma experiência ali que eles nunca tiveram. Começaram a sentir a presença ali de uma forma tão bonita, tão gostosa, que Pedro falou assim, nossa, mas aqui está tão bom. Não vamos sair daqui não. Vamos construir uma tenda, uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. E vamos ficar aqui, não vamos sair daqui não, que está tão bom. Mas sabe o que Jesus falou? Aí Deus deu ali a direção, né? Olhe para ele, olhem para Jesus. E Jesus, irmãos, vai dizer que depois da transfiguração, Jesus ele levou os discípulos para descer desse monte, sabe por quê? Porque tinha um menino endemoniado lá abaixo do monte, um menino endemoniado, que se jogava no fogo, se jogava na água, o pai dele já não sabia o que fazer, esse menino estava endemoniado. Jesus ele desceu do monte para ajudar aquela vida lá. Agora já pensou, Pedro queria ficar só no bem bom, nossa, aqui a glória de Deus está descendo. Mas Jesus falou, aqui a glória está boa mesmo, mas nós temos uma missão, vamos descer lá para baixo, porque tem pessoas precisando. É igual aqui, muitas vezes a glória de Deus desce aqui dentro desse lugar, mas nós temos que lembrar que tem pessoas lá do lado de fora também, endemoniadas, doentes, enfermas, precisando de nós também. Não podemos ficar só no bem bom, lá fora também tem gente precisando da gente. Então, irmãos, eu até falei com o Jesuíno uma vez, falei, Jesuíno, uma das coisas que eu mais orava era para Deus levantar alguém que tocasse violão, não somente dentro da igreja, mas também nos hospitais, nos becos, nas vielas. Não é todo mundo que tem coragem de ir lá para o sol nascente, não, irmãos. Poeira, quando não é poeira é lama, e quando não é lama é poeira. E quando chove, então, né? Uma sujeira, tem hora que a gente está do lado de uma lata de lixo lá, irmãos, abarrotada de lixo. Aí chega os bêbados para conversar com a gente lá, né? Uma vez a irmã Raimundo, nossa, pastor, você estava conversando com aquele homem lá. Pô, irmão, tenho que conversar. Senão vai se sentir o quê? Rejeitado pela própria igreja, né? Mas eu entendo, é por causa que ela fica assim com medo, né, do bêbado chegar, atacar a gente, né? O alcoolizado. Então, irmãos, o que acontece? É uma missão árdua, é uma missão difícil, mas é uma missão que tem que ser feita. Se nós como igreja não fizermos, quem é que vai fazer? Aí nós temos que tirar, né, irmão? Porque mas aí tem que ter cuidado. E graças a Deus, Deus dá um dom para cada um, né? Tem uns que sabem mexer mais, outros já ficam ali mais reservados. Mas então, irmãos, a igreja não pode ficar só entre quatro paredes. Último versículo para encerrar, bota aí Pedro, Romanos 10, versículo 13 ao 15. Romanos 10, versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para ser salvo, tem que invocar o nome do Senhor. Pode passar, Pedro. Agora, olha a pergunta, irmãos. Olha as perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Se eles não ouvirem, como é que eles vão invocar? Como é que eles vão crer se eles não ouvirem? Então, olha só. E como ouvirão se não há quem pregue? Como que essas pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Pode passar, Pedro. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Olha, irmãos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Então a igreja tem uma missão, e essa missão não é só em quatro paredes. Outra coisa que eu esqueci também, não é só o evangelismo que a gente faz lá no Sol Nascente, na rua, não. Temos também as lives
As lives, irmãos, alcançam vidas também. Tem vidas que nem se manifestam, você nem sabe que está assistindo ali. Mas volta e meia a gente passa na rua, eu acompanho as programações, eu acompanho as pregações, eu acompanho o ensino. A irmã Neilde até evangeliza, né, através do ensino. Então tá vendo, irmãos? Sementes estão sendo lançadas. Tem um estudo bíblico lá, irmãos, de 2 anos atrás que tem muita gente assistindo. Muita gente, volta e meia vem um comentário ali. Então, irmãos, nós nunca sabemos como essa semente vai ser usada por Deus para ajudar a vida de alguém, né? E nós investimos mesmo, nós compramos equipamento. Domingo mesmo, semana passada compramos essa mesa aí, tem a câmera aí. A gente investe mesmo, porque sabe que isso aqui vai estar alcançando pessoas fora da igreja também. Amém, irmãos? Então, conclusão de tudo isso. Nesta lição, vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com a estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, isso é importante, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Então existe sim liderança na igreja, mas não é para exaltar o homem, é para exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo, que está no controle de toda a nossa vida. E só para não passar batida, eu esqueci só de um versículo, irmão, só o último versículo aqui que eu esqueci, porque nós falamos de ser família de Deus, né? Qual o critério para ser organismo? É nascer de novo. Agora, qual o critério para ser família de Deus? Coloca aí, Pedro, Mateus 12, versículo 47 ao 50, só para não passar batido, que eu tinha esquecido desse versículo. Mateus, capítulo 12, versículo 47 ao 50. Mateus 12, 47 ao 50, e os irmãos podem estar anotando aí também, irmãos. Qual o critério para nós sermos considerados família de Deus? Porque muitas vezes eu mesmo era assim, quando eu estava no mundão ainda, eu falava assim, eu também sou filho de Deus. Depois eu descobri que eu ainda não era filho, eu era apenas criatura. Nós temos que pregar para a criatura para que a criatura deixe de ser criatura e se torne filho. Agora olha só, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Aqui, irmãos, eram os discípulos falando para Jesus. Jesus está ali fora, a sua mãe, seus irmãos, eles querem falar contigo. Muitas vezes Jesus tinha umas palavras duras, não tinha, irmão? Jesus tinha umas palavras duras. Porque Jesus, irmãos, ele não negociava os princípios. Não negociava. O princípio de Jesus é aquele. Ele não negociava. Aí olha só o que Jesus disse. Versículo 48, Pedro. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ou seja, quem é minha família? Jesus estava perguntando, quem é minha família? 49, Pedro. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Versículo 50, Pedro. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então quem é a família de Deus? A família de Deus é aqueles que fazem a vontade do Pai. Não é só estar na igreja, mas é fazer a vontade de Deus. Não adianta estar dentro da igreja e não fazer a vontade de Deus. Para sermos família, temos que fazer a vontade do Pai. Aí somos